Mas eu quero ministrar ao seu coração nesta noite, querido, o tema sobre superando as perdas do passado. Eu sei que na nossa história, na sua história, há algumas perdas, algumas coisas que você que deixou passar na sua vida, algumas oportunidades que você perdeu e que nunca mais voltará. Eu olho para a vida dos jovens e eu fico muito maravilhado de ver o que Deus está fazendo no meio deles. E se eles não perderem as oportunidades que Deus lhe dá, eles com certeza irão muito mais longe do que nós. Quando a gente chega na faixa dos 40, isso ministrando para os nossos amigos jovens, né? A gente começa a olhar para trás e a gente começa a lembrar algumas perdas que nós tivemos, algumas decisões que nós tomamos e que julgávamos que eram as melhores, que eram boas decisões. Mas essas decisões, no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa caminhada, elas acabaram se tornando más decisões. Elas acabaram tendo um custo que não era o que nós queríamos. E na nossa vida, irmãos, nós temos que aprender a lidar com o nosso passado. Quem não consegue aprender, quem não consegue lidar bem com o seu passado, não consegue desfrutar do tempo presente e não consegue ir para frente, para onde o Senhor tem para a sua vida. Então eu quero ministrar ao seu coração 4 verdades nesta noite, que o Senhor tem para trabalhar com a sua igreja, com a vida de cada irmão, cada pessoa neste lugar, a respeito da superação das perdas do passado. Existem perdas no nosso passado que a gente tem dificuldade de superar. E quando a gente tem dificuldade de superar, o que acontece conosco? O que fazer quando nós tomamos uma decisão que nós julgávamos que era excelente e de repente veio a ser um problema em nossa vida? Como é que a gente faz para deixar isso para trás e lembrar daquilo que Deus tem para a nossa vida na frente? Então é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos 8 ao 18, tem uma história muito interessante ali, que vale a pena a gente lembrar, vale a pena a gente relembrar essa história. História de Ruth, uma história muito bonita, você pode ler depois da sua casa, em 2 horas você termina de ler completamente o livro de Ruth, você vai ter uma história completa de Ruth para você contar para os seus netos, contar para os seus parentes, para todo mundo que você encontrar pela frente aí. Ruth é um livrinho que tem 4 capítulos. 4 capítulos dá menos de 1 hora para você ler, 2 horas para você ler e fazer um bom devocional em cima disso aí. Então lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 8, veja o que diz a palavra do Senhor. Disse-lhes Noemi: ide e voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar-vos maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, que com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses. Também tu volta à tua cunhada, após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte venha me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez pela tua palavra. Clamo agora a direção do teu Santo Espírito para ministrar esta palavra ao coração de cada um de nós.
porque precisamos superar as perdas do nosso passado, Senhor. Precisamos compreender a direção que o Senhor tem para as nossas vidas no tempo presente, o futuro que o Senhor apresenta para cada um de nós, e nós te louvamos e te exaltamos pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história é uma história muito interessante. A família de Ruth e seu esposo tinham 2 filhos, moravam numa cidade chamada Belém, e Belém significa a casa do pão. Mas num determinado momento da história da cidade de Belém, houve uma crise econômica, uma crise terrível naquela cidade, e Abimeleque, marido de Noemi, resolve ir para uma outra terra, para um lugar chamado Moabe, que era vizinho de Israel, um outro povo, porque ali talvez as condições de vida estavam melhores. E eles vão. Chegando lá naquele lugar, os 2 filhos de Abimeleque e Noemi, eles conhecem 2 mulheres daquela cidade, e eles casam-se com elas, e ali eles têm a vida deles. E passa um determinado tempo, o homem chamado Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele morreu. E logo em seguida morreram também os 2 filhos deste casal, Malom e Quilion, que eram filhos de Elimeleque e Noemi, morreram, faleceram. E aí nós temos um contexto de 3 mulheres morando numa casa, uma sogra e 2 noras. Os filhos estavam mortos, o marido da sogra estava morto, nós temos 3 mulheres desamparadas. Naquele tempo, irmãos, a cunhada, a mulher que tinha o marido que tinha morrido, a viúva, ela tinha, vamos dizer assim, a oportunidade de casar com um cunhado, para gerar filhos daquele cunhado, porque elas não tinham filhos, mas naquela situação era uma situação totalmente inusitada, porque aquela decisão de terem saído de Belém para ir até Moabe, para viver a vida, tinha se tornado um grande desastre. E Noemi faz questão de reforçar isso. Para Noemi, por exemplo, lá no versículo 13, ela diz assim, que ela pensa que o Senhor descarregou a sua ira sobre eles. Nós não temos informações no texto bíblico para dizer o que baseou a informação de Elimeleque de sair da sua terra e ir lá para Moabe para ganhar a vida. Mas com certeza, provavelmente, Elimeleque tomou uma decisão sem buscar ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por uma crise, e nós saímos dessa crise, ou queremos sair de uma crise, lidando com aquilo que nós conhecemos, ou com informações que nós temos na cabeça. Num primeiro momento, a decisão de Elimeleque era correta. Já que eu estou passando fome na casa do pão, eu vou procurar o pão em outro lugar, eu vou buscar o meio de subsistência em outro lugar. Mas ele não sabia o que destino tinha pela frente. Nós tomamos decisões hoje, irmãos, mas nós não conseguimos dimensionar o que vem pela frente no dia seguinte. Às vezes a nossa ideia hoje é muito boa, às vezes aquilo que nós pensamos é o ideal para a nossa vida hoje, mas nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Nós não conseguimos dimensionar como Deus vai operar. Então, irmãos, nós precisamos tomar decisões baseadas naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, e não naquilo que os nossos olhos enxergam, que a princípio parece ser uma boa coisa. A intenção de Elimeleque era muito boa, ele precisava sustentar a sua família, que era ele, a esposa e 2 filhos, e eles saem da casa do pão, e vão até Moabe buscar sustentação para a sua vida. Mas o destino logo à frente, criou-se uma situação, e nós vemos aqui 3 mulheres desamparadas, 3 mulheres agora tendo que lidar com o fardo do passado. Noemi, diante daquelas 2 noras, ela começa a dizer: olha, nós fizemos uma decisão errada, nós não devíamos ter saído do lugar que nós tínhamos saído, nós devíamos ter permanecido lá, nós devíamos ter buscado a direção de Deus, tomamos uma decisão sem Deus, e agora o Senhor nos puniu. Na visão de Noemi, ela estava passando por uma provação e por uma situação que Deus estava trabalhando sobre aquela situação. O golpe da vida sobre aquelas mulheres foi muito difícil para Ruth, para Noemi superar. Tanto que Noemi, ela tem um significado no seu nome que é amarga. Ela se torna uma pessoa amarga em função da vida, da realidade que ela está vivendo, das decisões que ela tomou no tempo passado. Mas o que eu quero focar nesta noite não é a vida de Noemi. O que eu quero focar nesta noite são a vida dessas 2 noras, Ruth e Orfa. Porque Ruth e Orfa representam a minha vida e a sua vida hoje. Representam as 2 decisões que nós podemos tomar na nossa vida hoje. As decisões que foram tomadas no passado não podem mais ser voltadas atrás.
Mas as coisas que nós podemos tomar, as decisões que nós podemos tomar hoje, falam a respeito daquilo que é a vontade de Deus. Porém, na vida dessas 3 mulheres, irmãos, tudo que elas tinham de memória, de passado, eram apenas lembranças amargas. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei, quando você olha para trás na sua vida, o que lembranças que vêm sobre a sua vida. Se vem lembranças boas, de coisas boas, ou se vem lembranças de decisões que você tomou e que você julga que tomou a decisão errada e que não deveria ter tomado essa decisão. Mas a grande verdade, irmãos, é que Deus é um Deus de oportunidade. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida e nós esperamos e contamos que Ele vá fazer algo novo, Deus fará. E num determinado momento, irmãos, aquelas mulheres estão vivendo uma realidade terrível. Elas estão sozinhas, abandonadas numa terra estranha, sem parentes próximos, sem ninguém próximo. E elas têm que tomar uma decisão, o que elas vão fazer das suas vidas a partir daquela hora. E aí Noemi resolve fazer aquilo que ela deveria ter feito antes. Ela diz: eu vou voltar para Belém, porque agora eu ouvi dizer que lá em Belém tem uma provisão de Deus, a bênção do Senhor está naquele lugar, eu tenho parentes naquele lugar, eu vou voltar para a casa dos meus parentes. E ela reúne as 2 noras e diz: olha, eu não posso exigir que vocês façam isso, porque vocês estavam presas pelo casamento aos maridos, mas uma vez que os maridos morreram, vocês são livres, e vocês são novas ainda, vocês têm a vida inteira pela frente, então tomem uma decisão, vão para a terra dos seus pais, vão buscar a solução para as suas vidas, porque com certeza vocês poderão ser mais felizes, mais abençoadas. E é esse contexto desta história, irmãos, que mostra ao nosso coração como é importante nós trabalharmos com o passado e o futuro em nossa vida, desfrutando daquilo que Deus tem para o nosso presente. Noemi então diz que vai seguir em frente e oferece às suas 2 noras a oportunidade de voltar atrás. Uma das 2 noras, irmãos, opta por regressar à casa dos seus antepassados, seus parentes, e o nome dela é Orfa. A palavra do Senhor diz ali que Orfa resolveu, depois de muito tempo de discussão, resolveu voltar para a casa dos seus pais. A palavra Orfa significa a que volta às costas. Pessoas que voltam às costas representam todas aquelas pessoas que voltam ao passado para resolver os seus problemas. Ela representa também as pessoas que vivem presas no passado. Quando Noemi faz uma proposta para as 2 noras, ela está confrontando as noras entre o passado que elas viveram e conheciam, e o futuro que elas não conheciam. E aqui nós vemos Orfa tomando uma decisão de voltar ao passado. A outra pessoa dessa história é Ruth, que opta pela fidelidade à sua sogra. Ruth vai compreender, e o nome dela significa fiel amiga, ela vai compreender que existem situações da sua vida que não pode mais voltar para trás, e que se ela está naquele momento, naquele lugar, é porque Deus permitiu que alguma coisa acontecesse, e ela então olha para frente, e ela vai buscar no Senhor a solução para este problema que ela está vivendo. As lições que nós aprendemos, irmãos, com as 2 noras de Noemi, tem muita relevância para a nossa vida, pois nós somos pessoas com história. Nós somos hoje o que o passado fez em nós, e como nós conseguimos ou não superar os nossos acidentes de percurso. Uma pessoa que vai vivendo a sua vida, ela é marcada por acidentes de percurso que vão acontecendo na sua vida. O tempo todo nós temos que lidar com os acidentes de percurso em nossa vida. São situações, momentos que muitas vezes nós não imaginamos que ia acontecer, mas que aconteceram e nós temos que lidar com eles para o resto da vida, ou muitas vezes tem que enfrentar num futuro próximo. Portanto, irmãos, o nosso futuro é determinado pela maneira como nós enfrentamos hoje os problemas do nosso passado. Quem sabe você entrou nesta noite e você tem uma decisão importante a tomar na sua vida. Caso ou compra uma bicicleta? Mudo de emprego ou não mudo de emprego? Mudo de cidade ou não mudo de cidade? Faço isso ou faço aquilo? Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar na sua vida. Mas uma coisa é certa, Deus quer ensinar princípios e valores do reino de Deus, para que nós possamos ser libertos do nosso passado, e nós possamos olhar com confiança para aquilo que Deus tem à frente em nossa vida. Então a primeira verdade que nós encontramos neste texto, é que nós precisamos ser livres do nosso passado. Por quê, irmãos? Porque o passado é uma força capaz de dominar a nossa vida. Diz um texto que o passado é a terra onde já pisamos, e o futuro ainda é uma possibilidade. Só que quando nós ficamos presos no passado, nós perdemos a oportunidade daquilo que vem pela frente.
voltar para casa, tentar trocar a vida sem, contudo, tomar nenhuma decisão de mudança. Existem muitas pessoas que na hora da crise nas suas vidas, elas resolvem voltar atrás. Existem casais que quando passam por crise existencial no seu casamento, elas resolvem voltar atrás, resolvem voltar à vida lá atrás, há 10, 12 anos atrás. É como se a pessoa abandonasse 10, 12 anos da sua caminhada. É como se ela julgasse que 10, 12 anos da sua vida não valeram absolutamente nada e ela volta atrás. E o problema das pessoas que voltam atrás é que elas tendem a repetir os erros quando tem novas oportunidades. Quando uma pessoa volta atrás de uma decisão que ela tomou, ou que o Senhor está impulsionando para tomar na sua vida, muitas vezes a pessoa vai repetir o erro numa próxima oportunidade. Por isso que tem gente que tem dificuldade no primeiro emprego, no segundo, no terceiro, no quarto, porque a decisão que ela toma é sempre baseada no passado, é sempre baseada em alguma coisa que já aconteceu ou que já foi. Nós não podemos tocar a nossa vida para frente enquanto não nos esquecermos do nosso passado. Eu não estou pedindo aqui para você apagar o seu álbum de fotos. Eu não estou pedindo para você apagar a história da sua vida. Mas você não pode ficar preso pelas coisas que aconteceram na sua vida, pelas decisões que você já tomou na sua vida no passado. Você não pode ir para frente se você não esquecer algumas coisas que você errou e você falhou no passado. Nós não podemos seguir rumo à vitória enquanto não nos libertarmos do nosso passado. O apóstolo Paulo nos ensinou muito bem a lição. Lá em Filipenses, no capítulo 3, do versículos 13 a 14, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para frente, porque lá na frente Deus tem algo muito melhor. Paulo tinha grandes coisas e boas ideias para se lembrar do passado. Paulo tinha coisas maravilhosas pelas quais ele podia se vangloriar do seu passado, ou podia ter valor pelo seu passado. Mas ele escolhe esquecer o que passou, não ficar focado no que foi, mas continuar olhando para onde Deus tinha para a sua vida. Essa é a primeira lição que você precisa entender nesta noite. É a primeira verdade que você precisa compreender, que você precisa libertar-se do seu passado. Irmãos, enquanto nós não nos libertamos do nosso passado, Deus não pode usar a nossa vida plenamente aonde Ele está nos usando hoje, onde Deus está operando na sua vida hoje. Eu passei por uma experiência muito interessante, irmãos. Eu precisei ser curado pelo Senhor. Quando nós saímos de Pato Branco, eu saí de Pato Branco em 2008, e eu tinha um sentimento no meu coração de que alguma coisa estava errada. Eu tinha um sentimento de fracasso no meu coração por ter ficado 4 anos naquele lugar e termos ali em torno de 80 pessoas. Nós lidamos com muitas dificuldades naquela cidade, nós lidamos com problemas enormes, mas no meu coração eu nutria um sentimento de fracasso, no meu coração eu nutria um sentimento de impossibilidade. É como se eu estivesse olhando para trás e dizendo assim: olha, esses 4 anos que eu vivi ali em Pato Branco foi um grande fracasso na minha vida, eu não consegui fazer absolutamente nada do que Deus queria que eu fizesse. E eu lidei com isso durante o ano de 2009 inteiro. 2009 inteirinho eu tive que lidar com esse pensamento no meu coração. O Senhor estava me abrindo uma nova oportunidade para eu ir para uma nova cidade, plantar uma nova igreja, começando do zero, recomeçar muitos projetos, recomeçar muitas ideias, mas o meu coração estava preso no passado que eu tinha deixado para trás. E enquanto eu continuava preso no meu passado, irmãos, eu não conseguia pensar em coisas novas para onde Deus estava me levando ou para onde Deus estava me usando. E aí, quando foi em abril de 2010, a igreja lá em Pato Branco foi organizada, e os irmãos me convidaram para pregar no domingo à noite na organização da igreja. O pastor Adecildo pregou no sábado e eu preguei no domingo. E naquela madrugada, mais ou menos umas 3 horas da manhã, Deus resolve falar com a gente de madrugada de vez em quando. Ele acorda a gente, sabe quando dá aquele estalo assim, se acorda assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas antes de acordar, Deus tinha me feito ver um sonho, e Deus me fez ver um sonho, irmãos, e eu ali vi no sonho, como foi que Moisés subiu no monte para morrer, no monte Tabor. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés, quando ele chegou perto da terra prometida, o Senhor falou para ele assim: Moisés, gente boa, você tomou boas decisões na vida, mas lá atrás, Moisés, você teve um probleminha que você falhou, e por causa dessa falha, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você imagina a frustração do coração de Moisés. Esperou 40 anos para Deus usá-lo no Egito como príncipe. Depois ele descobriu que não era nada, ele era um ninguém. Aí ele passa 40 anos vivendo na terra de Midian como ninguém.
Aí Deus, depois de 40 anos, já ele com 80 anos de idade, Deus revela a ele, diz: Moisés, você agora está pronto, cara. Vai lá, vai libertar o povo do Egito. Aos 80 anos você vai ser tremendamente usado por mim, e você vai conduzir este povo até a terra prometida. Moisés deve ter ficado assim: mas Senhor, por que o Senhor não falou isso há 40 anos atrás para mim? Deus nem sempre revela na hora que nós queremos o que Ele quer revelar. E aí Moisés depois passa mais 40 anos, dos 80 até os 120 anos, percebendo, vivendo o que Deus pode fazer através de um ninguém. Moisés passa 40 anos pensando que é alguém e não faz nada. Passa 40 anos vivendo como ninguém, olhando apenas traseiro de ovelha, o tempo todo lidando com ovelha. 40 anos no meio do deserto só fazendo isso, um trabalho insignificante. E aí Deus se revela a ele e diz assim: agora eu vou mostrar para você o que eu posso fazer com um ninguém. Porque enquanto nós achamos que nós somos alguém, Deus não opera. Mas quando nós reconhecemos que nós não somos ninguém, Deus pode usar a nossa vida poderosamente. Mas o que eu quero contar para você foi um sonho. Porque a gente tem aquela frustração: Senhor, o Senhor foi injusto com Moisés, Senhor. Que é isso, Deus? O Moisés já estava com 100 e poucos anos de idade, um homem trabalhador, um homem esforçado. Até fizeram o filme dos 10 mandamentos, fizeram novela sobre ele. Senhor, olha que homem maravilhoso. O Senhor não vai deixar esse homem entrar na terra prometida por causa de um erro, por causa de uma falha que esse homem cometeu. Não é injusto isso? Eu sempre nutri isso, e eu sempre joguei com Deus, sempre trabalhei com Deus essa ideia. E naquela madrugada Deus me fez um sonho, Deus me deu um sonho. E no sonho Deus me fez perceber como é que estava o coração de Moisés quando ele subiu aquele monte. E Moisés sobe aquele monte, e antes ele tinha chamado a congregação e tinha dito: olha, por causa de vocês eu não vou subir. Porque Moisés tinha ficado irado quando o Senhor mandou ele falar com a rocha. Ele foi lá e tocou na rocha no deserto, e por causa disso ele perdeu a entrada na terra prometida. Então Moisés nutria um sentimento de ser vítima. Moisés nutria um sentimento de que alguém era culpado pela derrota dele, alguém era culpado por ele não entrar na terra prometida. E às vezes, irmãos, nós sentimos a mesma coisa quando nós lidamos com os problemas da nossa vida. Eu não fui bem sucedido porque meu pai não fez eu estudar. Não sou bem sucedido porque meu pai tomou uma decisão errada. Não sou bem sucedida porque o chefe não gosta de mim. Não sou isso. E nós ficamos jogando a culpa da nossa vida para os outros. Moisés faz isso. E aí Deus levou, no sonho, Deus me levou a pensar como é que estava o coração de Moisés quando ele foi subir naquele monte. E Deus me mostrava que o coração de Moisés, ao subir aquele monte, era um coração de alguém que estava dizendo assim: Senhor, eu estou perdendo alguma coisa. Senhor, eu estou deixando para trás um sonho. Eu matei o grande sonho da minha vida, que era tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. E aí Deus foi me mostrando no sonho, irmãos, como é que o coração de Moisés foi subindo ao monte. E aí Deus mostrou no sonho exatamente o que Moisés viu. Deus me mostrou no sonho quando Moisés sobe no cume do monte, e antes dele morrer, o Senhor dá a ele uma visão de todo o povo de Israel acampado na terra, as 12 tribos, cada uma acampada no seu lugar. É um treco louco, isso é uma visão cinematográfica. Você imagina um homem que não está enxergando nada com os seus 120 anos de idade, de repente ele tem uma visão descortinada diante de si, de onde estavam todas as tribos de Israel distribuídas. Ou seja, Deus deu a Moisés uma visão do que ele tinha feito, para que ele pudesse compreender que aquilo que ele fez no passado, embora ele julgasse como um grande erro, uma grande falha, ou a vítima do seu passado, Deus estava mostrando que apesar daquilo, ele tinha usado Moisés para o seu propósito, e o futuro que vinha pela frente era muito glorioso. E aí Deus me mostrou que Moisés morreu em paz. E aí Deus deu o endereço da Bíblia certinho lá, em Deuteronômio. E eu levantei, era umas 4 horas da manhã, abri a Bíblia e comecei a ler. E foi a mensagem que eu preguei no culto no domingo à noite. E naquela mensagem o Senhor curou o meu coração a respeito do meu passado. O Senhor curou a minha alma naquele dia, porque às vezes, irmãos, nós tomamos decisões, nós erramos, nós falhamos, e nós não conseguimos ficar livres do nosso erro, do nosso passado. E porque não conseguimos ficar livres do nosso erro, do nosso passado, nós não conseguimos experimentar as coisas boas que Deus tem para frente. E foi interessante porque a partir daí Deus começou a fazer uma coisa maravilhosa. Deus começou a multiplicar as coisas ali em Vitória.
Então, enquanto nós estivermos presos no nosso passado, nos erros que nós cometemos, nas falhas que nós cometemos, e não entendermos que o Deus que caminhou conosco, que permitiu o nosso erro, que acompanhou o nosso erro, e trabalhou, e apesar dos nossos erros, Ele está criando um futuro melhor, a gente não avança. Deus trabalha dessa forma, queridos. Ele lida conosco com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, mas lá na frente o querer de Deus, a vontade de Deus, ele é sempre melhor, e o que Deus tem pela nossa frente é sempre melhor. Então eu preciso ministrar isso ao seu coração, porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos ficar livres do nosso passado. Por quê, irmãos? Porque o passado em nossa vida, amargo principalmente, é o inimigo das nossas esperanças. Quando a gente tem dificuldades, e olha, você tem dificuldade de lembrar de coisas boas do passado. Existem coisas boas do nosso passado que nós temos dificuldade de lembrar que aconteceram, mas as coisas ruins nós lembramos, e nós precisamos lembrar disso sem doer no nosso coração. Noemi e aquelas duas mulheres têm um passado amargo, e este passado amargo é inimigo das suas esperanças para o futuro. Noemi diz a elas que não pode oferecer esperança alguma. Noemi não tem mais nada a lhes oferecer. Ela diz: eu não tenho mais filhos, e mesmo que eu tivesse, vocês não teriam condições de esperar 20 anos para poder ter filhos com esses filhos que eu darei a vocês. Noemi não tem absolutamente mais nada. Então, irmãos, o passado sempre volta nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós pensamos que vamos ter alguma esperança, quando a gente pensa que a nossa vida vai mudar, vem à nossa mente as lembranças amargas, as memórias dos momentos difíceis que nós vivemos. E nós precisamos aprender a colocar esses pensamentos, nós precisamos aprender a colocar essas memórias no devido lugar. Deus não vai fazer uma operação e vai apagar a sua mente de uma forma clara. Deus não vai apagar a sua mente para você nunca mais lembrar do seu passado, mas Deus quer nos ensinar a ser curados do nosso passado, para que nós possamos ser uma bênção nas mãos dEle. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o passado não pode ser mudado, e ele ficará sempre marcado. Eu imagino, não tem na Bíblia, não é uma teoria bíblica, não é uma teologia bíblica aqui, mas eu imagino que quando nós chegarmos no céu, Deus vai passar um filme da nossa vida, e aí nós vamos perceber as dificuldades, vamos perceber as decisões erradas que nós tomamos, e como o Senhor trabalhou para consertar cada uma delas em nossa vida. O passado não pode ser mudado, e nós vamos carregar ao longo da nossa história as marcas das nossas decisões do passado. Eu e você não temos como lidar com isso, nós precisamos carregar essas marcas e precisamos ser curados. Mas para os erros do nosso passado, o Senhor providenciou o perdão, e para toda uma vida que passou, Ele providenciou um novo nascimento, que faz com que possamos viver uma nova vida. A proposta de Jesus para mim e para você é nos dar um novo coração, nos dar uma nova vida, para que a gente não que se esqueça do passado que foi, mas a gente consiga experimentar ao mesmo tempo, lembrando desse velho passado, lembrando e vivendo uma nova vida na dimensão que o Senhor tem para cada um de nós. Através da presença de Jesus em nossa vida, nós podemos viver as coisas novas de Deus. Não é por acaso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, tudo se fez novo. Não é que o meu passado vai influenciar o meu futuro, para o meu passado não influenciar o meu futuro, eu preciso colocar Jesus na minha história presente, e a partir de hoje eu preciso que Jesus conduza essa minha história. Se Jesus estiver conduzindo a minha história daqui para frente, os fracassos do passado continuarão sendo fracassos, as coisas do passado continuarão sendo coisas do passado, mas a promessa de Deus é que eis que se faz tudo novo, e tudo novo, o passado ficou para trás, tudo novo tem pela frente na sua vida. A palavra do Senhor mostra ainda, irmãos, que quem está preso ao passado sempre volta atrás. Se você não conseguir se libertar do seu passado, a tendência da sua vida é voltar atrás. Essa moça chamada Orfa não conseguiu acreditar novamente no futuro. Ela sofreu uma crise, um revés muito grande na sua vida, uma perda muito grande. E ela não conseguia mais olhar para frente, não conseguia mais perceber que Deus podia reverter aquele quadro. Existem pessoas que passaram por grandes crises na sua vida, e essas pessoas muitas vezes foram tão marcadas por essas profundas crises, que elas não conseguem mais aproveitar daquilo que vem pela frente.
Existem mulheres que tiveram maridos péssimos, o péssimo primeiro casamento, e aí o marido morre, Deus abençoa que o infeliz vai embora, ela tem uma nova oportunidade de casar com um homem maravilhoso, abençoado, mas a marca daquele passado horrível na vida dela impede de prosseguir para frente e de experimentar o novo de Deus. Muitos insucessos em nossa vida, queridos, fazem com que a gente fique preso no passado, e muitas vezes nós acabamos voltando para o nosso passado. Orfa, ela não tinha condições de acreditar no futuro, ela preferiu voltar atrás, preferiu o passado ao futuro. Assim como ela, queridos, muitas pessoas não conseguem ir adiante em sua aposta no futuro, não conseguem mudar de vida, não acreditam na cura, pois já estiveram doentes, não acreditam em amizades porque tiveram inimigos, não confiam nas pessoas porque já foram traídas. Esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos no relacionamento com pessoas. Você foi traído por uma pessoa, isso nas diversas áreas da nossa vida, e aí quando você conhece uma pessoa nova, a pessoa tem boa intenção, tem uma boa índole, tem alguma coisa nova para falar com você, mas porque você foi traído, aquela lembrança do passado te fecha, e você não consegue se abrir para ser amigo desta pessoa, e isso impede o nosso relacionamento para frente. Aquela pessoa que Deus está colocando na nossa vida agora, que poderia ser uma bênção para nos abençoar, nós nos fechamos por causa da marca do passado e não abrimos o nosso coração. Essas pessoas não deixam que o poder do Senhor Jesus transforme o seu coração. Essas pessoas não são abençoadas, pois uma força as puxa para baixo. Nós não podemos permitir, queridos, quando nós tivermos medo de ir diante de uma decisão na vida, e nós voltarmos para trás, saiba que você está diante de uma maior encruzilhada da sua vida, e você precisa se lançar completamente nos pés do Senhor, para que você possa ir para frente. Pessoas que são marcadas, ou que ainda estão presas no passado, elas ficam paradas, elas veem o tempo passar, elas veem outras pessoas sendo abençoadas, prosperando, crescendo, sendo ungidas, mas elas mesmas continuam amarguradas com o que aconteceu ontem, e não reconhecem o poder de Jesus. Há muitos crentes, irmãos, que eles têm dificuldade de perceber o que Deus está fazendo através das pessoas novas. Elas ficam presas, tão presas no passado das suas vidas, que elas não conseguem desfrutar do que Deus está fazendo com pessoas novas. Então tem crente de 10, 12, 15, 20 anos na igreja, e aí de repente ele está vivendo aquela mesmice da vida cristã, e aí de repente chega alguém jovem na igreja, ou chega alguém velho, da idade dele, mais novo para Cristo, e essa pessoa começa a experimentar tanta coisa de Deus, e essa pessoa não consegue assimilar. Uma das grandes dificuldades da igreja é nós nos abrirmos para o novo de Deus, abrirmos para aquilo que Deus está fazendo neste tempo. Quando nós ficamos presos demais ao passado, nós valorizamos mais o passado do que Deus está fazendo hoje. Um exemplo disso, irmãos, é Marta. Quando o irmão dela, Lázaro, morre, Jesus demorou 4 dias para chegar naquele lugar, naquela cidade. E ela ficou presa ao dia da morte do seu irmão. Ela não acreditou que Jesus poderia ressuscitá-lo. Ela conhecia Jesus, tinha andado com Jesus, sabia que era Jesus, mas ela não acreditou que Jesus poderia ressuscitar o irmão dela, porque ela estava presa no dia da morte. Ela chega e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus era o culpado. Então, irmãos, nós precisamos de parar de achar culpados em nossa vida. Nós precisamos compreender que Jesus é poderoso para transformar a nossa vida hoje. Não importa qual foi o erro do nosso passado, não importa quais foram as marcas que ficaram no nosso passado, não importa o que aconteceu em nossa vida atrás, o que importa é a vontade do Senhor sobre a nossa vida hoje, o que Deus quer fazer com a sua vida hoje. Portanto, irmãos, para encerrar esta mensagem, a quarta verdade importante desta palavra é: viva as oportunidades do tempo presente. Você não é dono do seu futuro, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe exatamente como Deus vai trabalhar e vai operar na sua vida amanhã, você não sabe como será a sua vida, o seu casamento, a sua vida profissional. Tudo o que você pode fazer é se lançar nas mãos do Senhor e confiar, mas nós não sabemos pelo que nós teremos que passar. Para isso, irmãos, nós precisamos viver a oportunidade do tempo presente. Ruth, ao contrário de Orfa e da maioria das pessoas, tomou uma atitude bem diferente. Ao invés de usar o seu passado para lamentar, para ficar chorando, ela se surpreendeu e surpreendeu todo mundo, usando o passado para não voltar mais a ele. Talvez Ruth tivesse um bom passado,
A casa do seu pai talvez fosse boa, mas ela quis experimentar o que Deus tinha para frente na vida dela. Ela quis experimentar o que Deus podia fazer na vida dela, porque o passado ela já conhecia, o passado ela sabia como tinha sido, as marcas que ela tinha vivido. Mas ela disse: se há uma esperança, se há uma perspectiva, e se Deus está neste negócio, eu quero para a minha vida. E ela tomou uma decisão, queridos. Ela não queria sofrer outra vez. Naquela terra ela não era feliz, aquele povo não a ajudou. Ela estava em meio a uma terra estranha, não era o lugar ideal para ela viver. Ruth, ao deixar o seu passado para trás, tomou a única atitude que um vencedor em Cristo pode tomar. Se ficarmos remoendo, lembrando as nossas mágoas, nossas revoltas, nossas tristezas, nossos erros, nós não daremos oportunidades para o Senhor agir em nossa vida. E se nós não dermos oportunidade para o Senhor agir em nossa vida, nós não cresceremos, nós não seremos abençoados e abençoadores, e nós corremos o risco de ver outras pessoas avançando, e nós ali paralisados pelas lembranças que já deveriam estar anuladas na nossa mente. Na conclusão desta mensagem, queridos, o Senhor quer nos ensinar que a nossa vida em Cristo é tão profunda quanto a intensidade das nossas decisões. A nossa atitude com o passado, irmãos, é uma questão de decisão. Você não pode mudar o passado, mas você pode decidir não ficar preso neste passado mais. Decida vencer o passado em sua vida. Dê um passo para frente. Moabe, a terra da ausência da bênção, deve ficar para trás em sua vida. Devemos escolher Belém, a terra do pão. E nós vimos hoje de manhã, Jesus é o nosso pão. Ele é a nossa melhor decisão. E Ele diz: venha a mim, você que está cansado e exausto, lá em Mateus 11:28. Você que cansou de viver aprisionado pelo passado, aceite a provisão de Cristo para ser liberto, e o Senhor te abençoará grandemente. Muitos de nós precisamos experimentar cura dos nossos passados. Muitos de nós precisamos olhar para frente com as possibilidades de Deus e não com as impossibilidades do passado em nossa vida. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas uma coisa eu sei: nós precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram e continuar caminhando para frente, para o alvo que Deus tem para cada um de nós, queridos. Pastor, mas e se eu tomar uma decisão e voltar atrás? Não existe mais atrás. Você não pode voltar para o passado, por melhor que ele tenha sido. Um filósofo grego disse que um homem não entra no mesmo rio duas vezes, porque quando ele voltar para o rio não é o mesmo e nem o homem é o mesmo. Se você voltar ao seu passado, por melhor que ele tenha sido, não garante que ele vai ser tão bom quanto foi. E se ele foi ruim e voltar para o passado, é uma insensatez. Então você precisa caminhar para frente. E para caminhar para frente com certeza de sucesso e garantia, é só com Jesus na sua vida. Se Jesus estiver operando no meu futuro, o meu futuro é uma bênção. Se Jesus não estiver operando no meu futuro, o meu futuro é uma incógnita, é um grande ponto de interrogação. Nós economistas temos uma fórmula interessante. A gente, quando faz um cálculo matemático, a gente calcula uma forma, vai dar tudo certinho, põe isso, põe aquilo, vai dar certinho. Aí, como nós sabemos que o futuro é incerto, a gente acrescenta uma letra grega chamada erro. Põe um erro, faz a equação, calcula, enche 4 páginas de um caderno, e aí depois de tudo calculado, a gente coloca uma letra chamada erro. E até hoje ninguém descobriu qual é o valor desse erro, irmãos. Mas uma coisa é certa: se eu submeto a minha vida ao senhorio de Cristo, se eu permito que o Senhor dirija o meu presente, eu posso ter a certeza que o meu passado, mesmo que eu venha errar e fracassar, mesmo que eu venha errar e falhar em alguma coisa, o Senhor está comigo para me levantar, o Senhor está comigo para me sustentar, o Senhor está comigo para dirigir a minha vida, para que eu possa experimentar a sua vontade. E sabe qual é a vontade de Deus, irmãos? Lá em Romanos, no capítulo 12, a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas eu não posso experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus,
se Jesus não fizer parte das minhas decisões, se no momento em que eu for decidir a minha vida, Jesus não estiver presente na mesa da decisão. Portanto, meu querido, submeta as suas decisões ao Senhor, deixe Jesus ser o participante das suas decisões, deixe o Espírito Santo dirigir as suas decisões. Pode ser que a sua ideia seja excelente, mas eu garanto para você que a ideia de Deus sobre o que você quer decidir é muito melhor do que você está pensando. Pode ser que você está imaginando algo bom, mas a imaginação de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu empreendimento, para a sua família, é muito melhor do que você pensa. Em Jeremias 29, a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são altos, e Ele pensa muito melhor do que nós, para nos dar o fim que nós esperamos. Você tem vontade de alcançar algo? Você espera alcançar algo no Senhor? Submeta a sua vida completamente ao Senhor, e Deus irá dirigir a sua vida por completo, e Ele te levará às águas de descanso. Ele te sustentará no dia da enfermidade, Ele te sustentará no dia da crise, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor. Quero que você fique em pé. Nós vamos cantar este louvor, e depois eu quero orar com a sua vida em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Acende a chama, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Querido, eu quero orar com você nesta noite.
E há pessoas aqui que precisam ser tocadas. Quero chamar aqui à frente o pastor Guilherme, a missionária Anice. Nós estaremos orando por você. Pastor Nélio também vem à frente em nome de Jesus. Existem pessoas aqui nesta noite, queridos, que precisam ser curadas. Nós estamos em poucos, você não precisa ter vergonha. Mas se você quer hoje experimentar uma mudança, se você quer se libertar de um passado, de algo na sua vida, ou quem sabe você tem uma decisão a tomar hoje, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Os nossos amados estarão orando por você, impondo as mãos. A palavra do Senhor diz que nós precisamos que alguém ore por nós, querido. Muitas vezes, impondo a mão, quebrando todo jugo, ungindo a sua vida, porque a unção quebra o jugo, queridos, para que Deus realize o melhor na sua vida. Eu não sei quais foram as marcas do passado, mas quem sabe você está vivendo hoje e você diz assim: eu não consigo mais, eu não consigo mais acreditar. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus pode fazer, mas eu levei tanta pedrada, eu levei tanta paulada, eu sofri tanto no passado que eu não acredito mais no que vem pela frente. Mas o Senhor trouxe você nessa noite, não trouxe os outros, trouxe você, porque Ele quer curar a sua vida. Ele quer que você saia daqui hoje fortalecido. Ele quer que você seja curado das lembranças amargas do passado. E Ele quer descortinar, Ele quer revelar a você aquilo que Ele tem para frente em sua vida. Saiba você nesta noite que as dificuldades do passado não podem te prender mais, a menos que você queira. Por isso tome uma decisão de se lançar completamente nas mãos do Senhor. Deixe Deus usar a sua vida e o nome dEle será engrandecido. Saia do seu lugar, venha à frente em nome de Jesus. Nossos obreiros estão aqui para orar contigo, para apresentar diante do altar do Senhor as suas vidas. Oh Jesus, vai tocando em vidas deste lugar, Senhor. Vai tocando no coração deste homem, desta mulher, que tem se apresentado diante de Ti, Senhor. Ó Deus, Tu conhece, Pai, as palavras que eles falam para o Senhor na madrugada. O Senhor conhece, Pai, as palavras que eles falam para o Senhor, ó Deus, nos momentos em que eles estão chorando sobre a sua cama, olhando para 10, 12, 15, 20 anos da sua vida, e eles muitas vezes têm dito: Senhor, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso ou aquilo na minha vida? Senhor, muitas vidas aqui estão hoje, nesta noite, vivendo um momento, Pai, em que elas não entendem aquilo que foi no passado, estão presas. Mas Deus, nesta noite, Pai, pelo poder da Tua palavra, eu clamo ao Senhor, Pai, para que haja um mover, para que haja uma libertação, para que haja uma cura, para que haja um renovo, porque a Tua palavra garante que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e a palavra do Senhor diz que eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo, se faz novo. Meu Deus, pessoas que entraram nesta noite, neste lugar, marcadas por insucesso, marcadas por falhas. Ó Deus, essas pessoas muitas vezes têm dificuldade, Pai, para compreender como o Senhor pode fazer. Meu Deus, agora nesta hora, Pai, tira toda a inquietação da alma. O Senhor aquete este coração. O Senhor fale com esta vida, Pai. O Senhor ministre sobre ela a cura, a restauração, o renovo pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, vai operando, Pai. Senhor, Tu és o Deus que opera coisa nova. Meu Deus, agora nós estamos enterrando o passado na vida dessas pessoas, Pai. O passado está ficando para trás. Pessoas dessa noite estão sendo libertas de traumas do passado, de enfermidades do passado, de situações que se levantaram sobre a sua vida. Oh, xarabá de cantarabassandarais, orianda la cantarabachai. O Senhor nesta noite cura, o Senhor nesta noite vai restaurando. Oh Jesus, este irmão que entrou aqui, Pai, e que está com medo, meu Deus, de se lançar no novo empreendimento, Deus vai operando, Pai, vai operando sobre a vida deste irmão. Ele recebeu uma proposta, mas ele está dizendo, Senhor, que ele tem medo. Pai, em nome de Jesus, faz o medo cair por terra nesta noite, Pai. Faz o medo cair por terra. Senhor, a marca do passado está presente, mas o Senhor está fazendo algo novo. Oh Espírito Santo de Deus, cura,
cura completamente. Apaga as marcas do passado, vai ministrando poder, vai ministrando cura, vai dirigindo a mente, vai dirigindo o coração. Meu Deus, opera nesta noite, neste lugar. Deixe o Senhor tocar na sua vida, meu irmão. Deixe o Senhor tocar no seu coração. Deixe o Senhor tocar sobre a sua vida, porque o Senhor está criando algo novo. Eis que algo novo está saindo à luz. Por acaso não o percebeis, diz o Senhor. Oh, Espírito Santo, vai abrindo novas mentes, vai abrindo sonhos, novos projetos para esta vida. Oh, você está experimentando algo novo do Senhor neste momento. Comece a contemplar pela fé. Receba em nome de Jesus a visão nova que o Senhor tem para você. Receba em nome de Jesus a provisão que está vindo sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus o novo de Deus sobre a sua vida. Receba a unção do teu Santo Espírito para uma vida abundante, uma vida nova. O que foi no passado ficou para trás. O passado está enterrado. O Senhor está te chamando para algo novo contigo. O Senhor está te chamando para uma nova vida. O Senhor está te chamando para um novo momento. Aquilo que ficou no passado ficou para trás. Eis que tudo se faz novo. E o Senhor teu Deus é contigo. Ele toma você pelas mãos e Ele promete que se você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Se você passar pelas águas, as águas não te submergirão. Se você passar pelo deserto, Ele colocará uma mesa no deserto. Se você tiver que enfrentar o inimigo, Ele te dará força para vencer o inimigo. Levante-se nesta noite na sua prostração. Levante-se nesta noite. Tome as decisões da sua vida, porque Jesus está no centro. Jesus é o Senhor da sua vida e Ele está operando sobre você. E nenhuma coisa será difícil, nenhuma coisa será impossível, porque o Senhor está no controle da sua vida. Por isso, renda-se completamente ao Senhor. Deixe Deus operar algo novo sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus o novo de Deus para a sua vida. Experimente Deus agindo, Deus operando, o milagre do Senhor sobre a sua casa, o milagre do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor, querido, aplaudindo a Ele, porque Ele está escrevendo uma nova página na sua vida. Ele está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Você nesta noite foi curado do seu passado. Este passado na sua vida ficou para trás, e o que vem pela frente, Deus vai surpreender a sua vida. Você vai alcançar o melhor de Deus, porque Ele é fiel. Louvado é o nome santo e poderoso do Senhor. Aleluias, amém, queridos?